Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo entre o Flamengo e o Cruzeiro. Disputado ontem, eram 8 da noite em Portugal. Foi um jogo em que eu tive um misto de emoções. Passei da felicidade à tristeza. Não é que eu esteja zangado, furioso, mas fiquei muito triste depois do resultado de ontem. E vocês também questionam porque é que um gringo, porque é que um estrangeiro fala sobre o Cruzeiro, porque é que o português gosta do Cruzeiro. Eu não sou brasileiro, o meu pai não é do Cruzeiro, a minha mãe não é do Cruzeiro, o meu irmão não é do Cruzeiro. Eu acho que existem este tipo de casos em que pessoas de um país que consigam gostar de outros clubes, em especial no Brasil. Não sou aquele cruzeirense à nascença, mas comecei também a vibrar um pouco com o Cruzeiro. Ontem, quando o Rafinha marca o golo, houve uma explosão de alegria em minha casa. A minha mulher até questionou porque esse exaltamento, mas o que é que se passa, mas o Cruzeiro, o que é o Cruzeiro? Ou seja, é uma situação que eu começo a vibrar com os jogos do Cruzeiro, porque eu gosto muito do Cruzeiro. E hoje abri aqui a minha câmara para gravar o vídeo do jogo Flamengo com o Cruzeiro. Não me está a apetecer fazer o tipo de análise que eu faço a nível de cronologia, ou seja, a nível de timeline, aquilo que se passou dentro de campo desde o minuto 1 ao minuto 94. Não me apetece fazer isso. Vou apenas falar um pouco e só com as imagens que eu captei na televisão para vos mostrar onde é que o Cruzeiro esteve mal. Eu sei que para o adepto mais comum as culpas vão sempre para os jogadores, e eu, sendo uma pessoa também com conhecimentos a nível de treino como treinador de futebol, eu sei que as culpas vão sempre para os jogadores, mas eu costumo dizer que nas vitórias ganhamos todos e nas derrotas quem perde ou o culpado é o treinador. Essa é a velha máxima que eu tenho como ideologia. Continuo a dizer que o grande culpado da derrota de ontem foi certamente Mano Menezes, mas o adepto comum começa a culpabilizar o zagueiro Bruno Rodrigo, culpabiliza também o Ávila por ter falhado aqueles golos inacreditáveis. Tem um pouco de razão, mas eu vejo muito mais o coletivo, vejo muito mais os três blocos em que tem que haver uma sintonia e uma coordenação para que tudo funcione bem. E ontem nada funcionou bem, principalmente na primeira parte. Mano Menezes escalou o seguinte 11: Rafael na baliza, no lado direito tivemos Ezequiel, lado esquerdo Edimar, dupla de zagueiros com Bruno Rodrigo e Manuel, dupla de volantes com Romero e Henrique, e depois à frente uma linha de 3 com Sobis, Arrascaeta no meio, Robinho na direita e na frente o artilheiro Ávila. É um artilheiro que vive com falta de golos. Acho que, se não me engano, são 4 jogos sem marcar golos. Vive numa fase menos positiva, mas o Cruzeiro ontem apresentou-se, como podem ver na imagem, com uma linha de 2 volantes, com Romero e Henrique. É claro que nas derrotas as pessoas começam a perguntar por que não Denilson, porque não Cabral, depois Cabral entrou, agora Henrique não presta, Romero também não presta. Ou seja, quando há derrotas, os torcedores vão culpar sempre aqueles jogadores, e quando há vitórias, os jogadores que jogaram são sempre muito bons. Ou seja, isto é o apanágio das ideias de um torcedor normal, e por isso Mano Menezes
colocou Romero e Henrique como a dupla de volantes e depois à frente dessa dupla atuou Arrascaeta no meio, Sóbis na esquerda e Robinho na direita. À frente, como vocês podem ver, Ávila foi o avançado, o homem mais avançado da equipa do Cruzeiro. Mas tudo correu mal. Eu imagino que se Paulo Bento fosse o atual técnico do Cruzeiro, a imprensa já referia que os jogadores estão a fazer de propósito, os jogadores não estavam com Paulo Bento. Nesta situação temos Mano Menezes, que é um treinador da casa porque é brasileiro e já foi treinador da seleção brasileira, mas acredito que os comportamentos ontem do trio do meio campo com Sóbis, Arrascaeta e Robinho, o comportamento desse trio deveria ser falado. Porque é que eles tiveram esses comportamentos? Não correram, não tiveram atitude, não foram agressivos. Sóbis na esquerda e Robinho na direita não desciam, principalmente na primeira parte, não desciam para ajudar os laterais, tanto Ezequiel como Edimar. Arrascaeta foi um fantasma em campo. Arrascaeta nunca descia do seu corredor central para ajudar a dupla de volantes. Muitas das vezes Henrique e Romero tinham que pressionar mais à frente porque Arrascaeta não se mexia e quando o pivô saía para pressionar mais à frente criava um grande espaço no meio campo, no corredor central da equipa do Cruzeiro. Vocês podem ver que o Cruzeiro também sem bola desceu muitas suas linhas, apostando sempre no contra-ataque, numa organização ofensiva em puro contra-ataque. Descia linhas e assumia um 4-4-1-1 com duas linhas de 4, ou seja, a defesa mais o meio campo, e Arrascaeta descia um pouco no terreno e ficava somente Ávila na frente. O problema é que Arrascaeta descia no terreno de uma forma muito lenta, pouco agressivo, e depois era um jogador que quando recebia a bola, porque era ele o elo de ligação para a terceira fase, para Ávila, o passe nunca saía em condições e o Cruzeiro que demorava muito a recuperar a bola e depois quando recuperava perdia a bola com grande facilidade. Portanto, foi um Cruzeiro que muito desorganizado na primeira parte, foi um Cruzeiro que não esteve bem. Eu acho que na primeira parte a linha defensiva foi o melhor bloco do Cruzeiro, porque quando descia linhas o Cruzeiro via-se confortável a defender no seu meio campo, mas depois havia um grande problema que era quando o Flamengo invadia o meio campo do Cruzeiro em ataque continuado, o Cruzeiro sentia-se confortável a defender com todos atrás da linha da bola. O problema era quando o Cruzeiro saía em contra-ataque, invadia o meio campo do Flamengo em contra-ataque e depois perdia a bola. O momento da perda de bola é que causou o grande transtorno para a equipa do Cruzeiro, porque quando o Cruzeiro em contra-ataque invade o meio campo do Flamengo e depois quando perde a bola, como vocês podem ver nesta imagem, era o verdadeiro caos. Ou seja, reparem que o jogador do Flamengo tem a bola, atrás da linha da bola temos os 4 defesas, somente os 4 defesas. Vocês reparem que Ezequiel era atraído pelo número 22, mas Ezequiel deveria estar na linha defensiva junto com os outros 3 defesas. E depois Robinho deveria fechar o espaço onde realmente aparece aquele número 22. Os 2 volantes a chegar completamente atrasados, mas o que me preocupou foi a calma, a tranquilidade, tanto de Sóbis como de Robinho, a descer as suas linhas e ajudando a sua linha mais defensiva. E isso realmente criou um caos. Os jogadores não correram, os jogadores não tiveram atitude, a situação do Cruzeiro merecia algo de melhor disponibilidade sobre os seus jogadores. A nível da organização foi terrível e por isso que eu aponto o dedo a Mano Menezes, porque a organização do Cruzeiro não esteve nada bem. Vocês podem ver que Romero, nesta imagem, sai da sua zona
fazendo uma pressão ao lado direito do Flamengo. Ao sair da sua zona, vocês reparem que há um jogador do Flamengo a ocupar o bloco central, em que é aquele jogador que joga entre linhas e que causou grandes dificuldades ao corredor central do Cruzeiro. Vocês reparem onde está Ezequiel, que deveria estar na sua zona e está praticamente no meio campo. Edimar, também atraído pelo jogador, avança no terreno, deixando as suas costas completamente livres. E depois reparem que Sobis vem a passo, Arrascaeta também vem a passo, ou seja, reparem onde é que está a zona da bola, já está na linha do meio campo, e realmente o Cruzeiro deixou muito a desejar. Foi um Cruzeiro que também nunca pressionou a primeira fase, ou seja, descia aproveitando sempre o contra-ataque que não funcionou na primeira parte. E vocês vejam que as estatísticas, o Flamengo 62% de posse de bola e Cruzeiro 38%, ou seja, foi uma brutalidade. Passes errados do Flamengo, claro, com mais posse de bola está propício a falhar passes, 29, Cruzeiro 11, remates, Flamengo com 12 e Cruzeiro com apenas 4, e ao intervalo o resultado 0-0. Foi uma primeira parte miserável, no meu entender, em que o resultado era muito melhor do que a exibição. O Cruzeiro não tinha pernas para o Flamengo na primeira parte. Reparei que o Flamengo dominou mais o jogo e o Cruzeiro, com grande desorganização, nunca conseguiu impor o seu jogo. E depois, na segunda parte, foi mais do mesmo. Mano Menezes não alterou nada. Na primeira parte tinha saído Romero por lesão, entrou Cabral, não alterou nada, os comportamentos foram os mesmos, descer as linhas, esperar que o Flamengo invadisse o meio campo para roubar bola e sair em transição para o contra-ataque. E depois, aos 18 minutos, e aqui quero colocar um sublinhado, aos 18 minutos, quando sai Arrascaeta e entra Rafinha, Rafinha vai para o lado direito, Arrascaeta sai fora, ficando Sobis no lado esquerdo e no meio Robinho. O Cruzeiro, a partir dos 18 minutos da segunda parte, melhorou. E eu não sei porque é que melhorou, no sentido em que todos os jogadores que eu critiquei na primeira parte, a partir desse minuto, começaram a jogar mais. Sobis começou a descer no corredor com mais intensidade, com mais agressividade. Rafinha também descia para jogar Ezequiel, e Robinho, com grande qualidade ali no meio, conseguia, em puros contra-ataques, fazer com que o passe já saísse em melhores condições do que Arrascaeta vinha fazendo. Portanto, a partir dos 18 minutos da segunda parte, o Cruzeiro cresce, o Cruzeiro começa a ter mais bola, o Cruzeiro começa a jogar mais no meio campo do Flamengo, e aos 29 minutos da segunda parte, Rafinha, numa jogada individual, consegue fletir para dentro e no remate faz o gol do Cruzeiro. Para mim foi uma explosão de alegria. Senti que o Cruzeiro, em puros contra-ataques, marcando esse golo, iria estabilizar o jogo e arriscar num segundo golo, porque Mano Menezes tira Sobis e entra Elber, ou seja, dando mais velocidade ao extremo Elber, e eu pensei que o Cruzeiro, porque o Flamengo tremeu, e pensei que o Cruzeiro ainda fosse capaz de fazer o seu segundo golo. Mas aos 58 minutos o Flamengo faz o empate. Aqui muita gente culpa a ação de Bruno Rodrigo. Eu acho que o mérito está mais no avançado do que o demérito em Bruno Rodrigo. Porquê? Porque ele sai um passo da posição, Bruno Rodrigo acompanha e faz muito bem, faz a contenção. O central tem que esperar para ver o que é que ele vai fazer, tem que fazer a contenção, não pode entrar de lance rápido, faz a contenção. E realmente o mérito vai para o avançado do Flamengo, que consegue um remate com sorte à mistura, fazendo a igualdade. Eu não vou culpar Bruno Rodrigo por esse lance, eu culpo o conjunto do Cruzeiro pela derrota sofrida ontem. E vamos falar de Ávila, porque ainda não chegamos àquilo que eu quero falar sobre o avançado. Eu sei que o Flamengo empata o jogo aos 58 minutos
desculpem, aos 38 minutos da segunda parte, e com esse empate vi a coisa a ficar um pouco negra. Porquê? Porque o Flamengo jogava em casa, tinha a torcida em grande número a apoiar o Flamengo, e depois aparece Ávila. Aos 40 minutos, a primeira oportunidade de Ávila, um falhanço escandalosamente, ou seja, se formos culpar Bruno Rodrigues por aquele golo, vamos também certamente culpar Ávila, que aos 40 e aos 42 tem dois lances de golo claros em que falhou, e depois aos 43 ao golo do Flamengo, em que aí também teríamos que culpar a falta de posicionamento de Edimar, porque está muito fletido para dentro e o Flamengo aproveita o espaço dado por Edimar, em que consegue fazer o segundo golo. Portanto, as culpas, e por muita pena minha, muita tristeza, as culpas são de todos, do conjunto, mas principalmente de Mano Menezes, que não está a conseguir até ao momento fazer com que o Cruzeiro respire e ganhe o balão de oxigênio na tabela classificativa. Podíamos culpar Ávila por ter falhado aqueles dois golos, poderíamos culpar Edimar porque no segundo golo do Flamengo deu o espaço, poderíamos culpar os três jogadores do meio campo, Arrascaeta, Sóbis e Robinho, que foram verdadeiros fantasmas, não correram, não tiveram atitude, não baixaram as linhas em que a organização defensiva precisava. Henrique também a falhar muitos passes, Romero saiu, Cabral esteve bem, não esteve mal Cabral, Manuel esteve bem, Ezequiel também sempre a defender a sua zona, pouco atacou, não esteve também mal, Rafael, o goleiro, na minha opinião esteve bem, mas realmente o que não funcionou foram os comportamentos coletivos do Cruzeiro, e nisso, malta, nisso Mano Menezes é culpado. Despeço-me com grande tristeza, num resultado extremamente negativo, que me custou muito, e esperemos todos que o Cruzeiro no próximo jogo em casa consiga fazer um resultado positivo, não só para alegrar e manter os índices motivacionais acima da média, porque neste momento a situação não está fácil, e a minha preocupação e única preocupação é que o Cruzeiro este ano consiga a manutenção e fique no Brasileirão, para que para o ano a direção tenha melhores, não digo condições, mas melhores ideias para não só construir o plantel, como colocar lá um bom treinador. Não quero dizer que Mano Menezes não seja bom treinador, Mano Menezes não está até ao momento a conseguir fazer com que o Cruzeiro respire melhor. Da minha parte, muito obrigado pelo vosso apoio, e maltinha, até ao próximo vídeo.